Olá, seja muito bem-vindo ao canal EJS Notícias. Eu sou Celso, advogado previdenciário. No vídeo de hoje, vamos tratar de uma decisão extremamente sensível e preocupante do Supremo Tribunal Federal, que afeta diretamente milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Trata-se de um julgamento que consolida regras duras da reforma da Previdência e que traz reflexos profundos tanto na aposentadoria por incapacidade permanente quanto na chamada revisão da vida toda. Por isso, assista até o final. Aqui você vai entender o que o STF decidiu, por que essa decisão representa uma perda significativa de renda para quem fica doente ou sofre um acidente e quais são os impactos práticos no seu benefício previdenciário. Logo de início, é importante deixar claro, o Supremo decidiu manter válida a regra que reduz drasticamente o valor da aposentadoria por incapacidade permanente quando a doença ou o acidente não tem relação direta com o trabalho. Na prática, isso significa que o trabalhador que contribuiu por anos, muitas vezes sobre valores elevados, pode passar a receber apenas 60% da média de todas as suas contribuições, sofrendo um corte imediato de até 40% justamente no momento em que mais precisa de recursos para tratamentos, medicamentos e cuidados médicos. Aproveite para compartilhar sua história ou deixar sua dúvida. Sua participação fortalece o debate e ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação. A decisão que causou grande repercussão no meio jurídico e previdenciário foi tomada em 18 de dezembro, quando a maioria dos ministros do STF declarou constitucionais os dispositivos da reforma da Previdência de 2019. Com isso, ficou confirmado que o novo cálculo, muito mais severo, não viola a Constituição, mesmo reduzindo de forma expressiva o valor dos benefícios por incapacidade. Para quem aguardava uma reversão desse entendimento, especialmente às vésperas do fim do ano, o resultado foi frustrante. O que se esperava como justiça social acabou se confirmando como um prejuízo que pode acompanhar o segurado por toda a vida. Durante o julgamento, um dos pontos que mais causou indignação foi o argumento de que a reforma teria contribuído para a melhoria de indicadores sociais do país. Esse tipo de justificativa soa distante da realidade de quem vive na ponta do sistema, pois, na prática, a reforma endureceu regras, aumentou exigências e reduziu valores, afetando diretamente a renda de quem depende do benefício para sobreviver. Para entender melhor o impacto financeiro, imagine um trabalhador que sempre contribuiu pelo teto da Previdência. Antes da reforma, ao se tornar permanentemente incapaz, ele teria direito a 100% da média salarial. Hoje, com a regra validada pelo STF, esse mesmo trabalhador começa com apenas 60%, só alcançando o valor integral após 40 anos de contribuição, no caso dos homens, ou 35 anos, no caso das mulheres. O grande problema é que ninguém escolhe quando vai adoecer. A incapacidade não segue planejamento financeiro. Ao validar esse redutor, o Supremo acaba desconsiderando a natureza securitária da Previdência Social, que deveria funcionar como um verdadeiro seguro. Você contribui para ter proteção quando o risco se concretiza. A situação se torna ainda mais contraditória quando comparamos com o benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, o INSS paga 91% da média, mas se a doença se agrava e se torna definitiva, o benefício é convertido em aposentadoria e o valor cai para 60%. Ou seja, quem está em pior condição recebe menos. Outro argumento utilizado foi o de que nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo e que, em casos extremos, existem programas assistenciais. Mas é fundamental separar as coisas. Previdência não é assistência social. Quem contribuiu a vida inteira não quer favor do Estado, quer apenas receber aquilo pelo qual pagou durante décadas. O julgamento também reforçou a validade do redutor nas pensões por morte. Se o segurado já recebia uma aposentadoria reduzida e vem a falecer, o dependente não herda esse valor integral.
A regra passa a ser 50% da aposentadoria, acrescida de 10% por dependente, o que pode levar viúvas e viúvos a receberem valores extremamente baixos, comprometendo a subsistência da família. A justificativa central do STF foi o chamado equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Em outras palavras, o impacto fiscal pesou mais do que o impacto social. Fala-se em bilhões de reais, mas pouco se discute o efeito devastador de empurrar milhões de pessoas doentes para uma renda insuficiente. Essa lógica também afeta diretamente a revisão da vida toda. O tribunal tem demonstrado cada vez mais uma postura de proteção às contas públicas, mesmo que isso signifique restringir direitos previdenciários. Teses que poderiam melhorar a renda dos aposentados encontram uma barreira cada vez maior quando se invoca o argumento do rombo da Previdência. Outro ponto relevante é o novo método de cálculo. Agora a média é feita com 100% das contribuições desde julho de 1994, sem o descarte das 20 menores. Isso puxa a média para baixo. Em seguida, aplica-se o redutor de 60%. É um duplo prejuízo para o segurado. Para as mulheres, há uma regra um pouco menos rígida, com acréscimo de 2% por ano acima de 15 anos de contribuição. Para os homens, esse acréscimo só começa após 20 anos. Ainda assim, para alcançar 100%, o tempo exigido é extremamente alto. A única exceção a esse corte ocorre quando a incapacidade decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nesses casos, o benefício continua sendo integral. O problema é que o INSS frequentemente nega o reconhecimento do nexo causal, classificando doenças relacionadas ao trabalho como comuns, apenas para reduzir o valor pago. Essa decisão do STF consolida um cenário muito difícil para quem depende da Previdência. Para quem já estava aposentado antes de novembro de 2019, o direito adquirido está preservado, mas para quem adoeceu ou ainda está na ativa, o risco financeiro é enorme. O recado que fica é claro: o trabalhador contribui como antes, mas recebe muito menos se precisar do sistema. Isso exige mais atenção, mais informação e, sempre que possível, encerrando, a decisão de dezembro marca um dos momentos mais duros do direito previdenciário recente. Ela fecha portas no judiciário e transfere a discussão para o campo político. A mobilização agora precisa ocorrer no Congresso Nacional para que se busquem soluções mais humanas e compatíveis com a dignidade de quem trabalhou a vida inteira. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Você acha justo o argumento financeiro valer mais do que o direito de quem está doente? Compartilhe este vídeo. Informação é a principal ferramenta de defesa do trabalhador. Seguiremos atentos e trazendo a verdade, sem maquiagem. Fique com Deus e até o próximo vídeo.